Olá, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 56. Estou falando de Portugal continental. Hoje é dia 20 de junho de 2024. São 10 horas e 47 minutos. Mas antes de dar início, queria agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, que nos permite este estudo, ao nosso guia deste trabalho, aos nossos guias, de quem ouve, para que a paz, o discernimento, o amor permaneça com todos nós. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então dar início a este episódio 56 do estudo do Livro dos Espíritos. Peço imensa desculpa, estou com o nariz entupido, isto devido às grandes alterações que nós estamos a ter. Tempo. Peço imensa desculpa. Estamos no capítulo 8 da Emancipação da Alma e estamos a falar sobre sonambulismo. A pergunta que vamos iniciar hoje é 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? É a pergunta, e a resposta é somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então que nesta pergunta 434 estamos a falar de faculdades do sonambulismo. Do sonambulismo, sim, do sonâmbulo neste caso. É que as faculdades de que goza o sonâmbulo são bem inferiores às do espírito da erraticidade, não é? Pois os primeiros se encontram ligados à matéria, que sempre limita a visão espiritual. Porém, existem certos sonâmbulos que têm mais desenvolvida a clara evidência de que certos espíritos fora da carne. Aí influencia a evolução da criatura, ponto básico de todas as conversações. Jesus, quando na Terra, estava envolvido em fluidos de carne. No entanto, a sua clara evidência era pura, muito mais do que em todas as outras criaturas. O que marcou a sua visão foi simplesmente a sua grandeza espiritual. Comparando espíritos do mesmo nível, estando um deles encarnado, é claro que neste as faculdades diminuem, não é? Como todos sabemos, devido às limitações impostas pela matéria densa. Compreende-se, portanto, que certas leis que regem a matéria para a conservação da tranquilidade da alma. Para melhor compreendermos, se nós procurarmos o seguinte exemplo. Por exemplo, o astrónomo, observando os astros com um gigantesco telescópico, enquanto outra pessoa sonda a firmeza e vê a olho nu. A diferença de capacidade é enorme de um para o outro. Assim, é um espírito superior ante irmãos que ainda desconhecem a verdade. Se queremos saber melhor sobre a ciência, a filosofia e mesmo compreender as leis espirituais, preparemos no sentido de procurar a verdade. Não nos esquecemos que a persistência no aprendizado é a chave que nos leva a noções dos primeiros passos na senda dos conhecimentos. Todas as religiões devem ser respeitadas nas posições que ocupam.
Mas se nós pensarmos, a doutrina espírita veio ao mundo não só como o Consolador prometido por Cristo, mas como o instrutor que Deus nos favoreceu para sempre. Essa é que é a realidade. É que abriu o Senhor, com toda a sua estada na terra, as portas para a espiritualidade, rasgando o véu que encobria os arcanos do saber. Ora, portanto, agora podemos gozar de maiores faculdades, colocando-nos ao serviço do bem, para que elas se multipliquem na vida e pela vida, dependendo dos nossos esforços para a nossa paz, da consciência. O espírito cresce com o tempo, por leis de Deus. E o despertamento para a luz, a matéria também avança com esse despertamento. Nada fica parado no tempo ou no espaço. Com visão profunda, a matéria e o espírito se chegam a confundir, porque tudo vem de uma só fonte, gerada no amor de Deus. Depois de aprendermos a ler essas leis, as leis divinas, seremos felizes dentro da felicidade da grande luz. A nossa consciência deste mundo mostra-nos uma serenidade imperturbável, não é? Porque a pureza entre nós, formando a fonte inesgotável das faculdades espertas pela plenitude do amor. E vamos para a pergunta 435. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? Olha bem as respostas dos espíritos superiores. A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento o que estão vendo. E que estão vendo espíritos. E os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O facto os espanta e falo-os a supor que têm diante da vista seres terrenos. Kardec aproveita e faz aqui um pequeno comentário nesta pergunta 435. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, de uma alteração notando-se do seu derredor e parecendo-lhe que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomando por corpos reais os corpos aparentes, com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Estão a ver que aqui nesta pergunta e com esta resposta dos espíritos superiores e também o próprio comentário de Kardec, estamos a falar a visão do sonâmbulo, não é? É que o sonâmbulo, estando em transe, pode ver os espíritos porque a sua visão se dilata, de modo que observa as coisas mais profundamente. Mas ainda se encontra ligado à matéria por laços fluídicos, pode pensar que os espíritos são encarnados. Sendo a forma a mesma, confunde-se, no entanto, tendo ele o conhecimento que o espírita já domina com facilidade, saber discernir-se com normalidade. O médium em exercício tem no intercâmbio um facto comum com todos de todos os dias, é de todos os dias, sim. Já dissemos que, como eu falei anteriormente, o sonambulismo obedece, qual todos os dons, é uma escala de elevação. Cada qual tem a sua capacidade de sentir e de ver. Como na psicografia, por exemplo. Há médicos que escutam pelos canais de audição e escrevem. Outros ouvem dentro do cérebro e escrevem. Alguns veem escrito e copiam. Este sente por vibração e registra. Aquele conserva consciente e as suas mãos são tomadas pelos escritores espirituais. Assim só. E uma só faculdade de escrever tem inúmeras variações, não é?
de acordo com o dom do desenvolvimento espiritual. As faculdades mediúnicas se dividem, portanto, em outras tantas, quanto necessárias para o bom andamento da doutrina de espíritos. Tudo isso se processa para a paz das criaturas. Essa, não podemos esquecer, é Jesus voltando ao nosso encontro para que todos o vejam, com os braços abertos, acolhendo-nos. Resta irmos ao seu encontro e receber das suas mãos novos compromissos para a nossa libertação. É que pode o Senhor ser útil às pessoas, desde quando reconheça o objetivo de servir. Que ele se conscientize de que as faculdades não são para exibição, e sim para o exercício da caridade e do amor. As letras que estão escritas obedecem ao comando da mente de quem escreve. E certamente não conhece algo da verdade. Essas mesmas letras podem desorientar as pessoas e causar distúrbio nos corações, mas quando Jesus está do nosso lado, ouvindo o nosso chamado pela nossa conduta elevada, as letras são maravilhas, como tem acontecido. Levantam caídos, curam enfermos e dão esperança aos sofredores de todos os tipos. A missão da doutrina dos espíritos também é disciplinar as letras de todos os alfabetos do mundo, para que elas ajudem a conservar os povos e melhorar todas as nações da Terra. A humanidade abençoada não é uma humanidade em si, é aquela que não esqueceu Jesus e que tem o Evangelho a sua meta de seguir. Quem procura somente fenómenos está vivendo extremamente sem entender que a fonte da felicidade se acha no centro da vida. A paz verdadeira tem um fonte interior do coração, onde o Mestre não esqueceu de atingir com o seu verbo luz e a sua presença e entendimento. Não devemos querer ver somente os espíritos encarnados. Devemos sim observar o que eles falam, quais as suas atitudes para com a humanidade. Não devemos somente querer escutar o orador, mas sim verificar se o que ele fala tem exemplo de vida. Pode o Senhor ser o que for. Procuremos nele o que ele pode dar de instruções que falem da lei criada por Deus e do Cristo que podem e devem morar em todos os nossos corações. E vamos continuar com o tema sonambulismo, na pergunta 437. Posto que o que dá dos fenómenos sonâmbulicos é que, perdão, é que a alma se transporta como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio, do calor existente no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Pergunta Kardec. A resposta é a seguinte: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para a outra, por meio de eletricidade, esta constitui um laço que os liga, os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. É que aqui estamos a falar de sensações, a resposta e pergunta que lemos. Quando o sonâmbulo se encontra em transe, o corpo reflete as sensações da alma, de modo que ele se encontra agindo no mundo dos espíritos. Isso é prova de que ela está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico. Cordão de prata ou fio da vida, são vários os sinónimos. Esse cordão de prata serve de canal para as sensações do espírito quando esse se acha e viaja, observando o que mais lhe interessa na grande casa de Deus. A verdadeira função é manter o espírito do corpo. Perdão. A verdadeira função é manter a vida do corpo quando o espírito sai por instantes. Pelo sono do sonambulismo,
em vida astral. Os seres humanos ainda têm muito que estudar sobre este laço que prende o espírito ao corpo, com todos os seus com todos os seus corpos de luz. Somente o tempo, a boa vontade dos homens e a bênção de Deus pode ir retirando o véu que cobre estes segredos da natureza divina, não é? E humana, que são para a nossa própria felicidade. Que é bom que todos os seres, pelo menos aqueles que já acreditam que a vida continua, que acreditam na reencarnação, meditem na possibilidade de compreender mais um pouco sobre o corpo da carne que lhes serve. Essa maravilha das maravilhas, para que possamos começar a entender um pouco mais dos outros corpos da quais o Espírito serve para movimentar-se e ganhar mais luz dentro da luz de Deus. Por exemplo, observamos, se nós observarmos quando sonhamos e depois de acordar temos sensações, não é? Incompatibilidade com aquele sonho que tivemos. É que quando se retorna ao corpo, essas sensações já se encontram vibrando no nosso corpo físico, pois elas vieram da frente por irradiação da mente que os transmitiu. Com menos intensidade, quando acordado, pode-se observar o mesmo fenómeno. A mente é transmissora do que vê e ouve com exatidão para as fibras mais sensíveis do corpo da carne. É neste sentido que chamamos a atenção dos encarnados, estando os horizontes da mente humana até onde ela pode atingir com o seu poder mental. A força dos pensamentos em se criando ideias pode levantar caídos ou derrubar aqueles que se encontram de pé vacilantes. Nós podemos formar sensações nos que nos ouvem pela palavra. Ela vibra nas dimensões da alma. Ainda mais ela transmite ideias das quais o receptor guarda com frequência todos os moldes para depois remoer, como faz um gado vácuo, perdão, num segundo contato com os seus alimentos. Se as ideias fora podem nos inspirar, somos responsáveis pelas consequências que advierem desses factos. Devemos, portanto, educar as nossas sensações, venham elas de onde vierem. É que a força das sensações é algo poderoso. Primeiro ela atinge a intimidade dos que formam essas modulações dos pensamentos, depois sai com vigor para quem nos ouve e observa. Se nós fizermos uma observação sobre duas pessoas que se encontram falando ao telefone, a eletricidade transmite os pensamentos de quem fala para quem ouve e forma sensações das duas criaturas. Cria-se, é o que se sabe, um campo magnético entre as ditas almas, onde são transmitidas as energias sublimadas ou o magnetismo inferior. Tudo é de acordo com os sentimentos que nos levam o assunto de um lado para o outro. Que Deus nos abençoe para que possamos entender melhor as nossas faculdades. Assim desejo a todos nós. E continuamos no capítulo 8, Emancipação da Alma, o tema sonambulismo, na pergunta 438. O uso de um sonâmbulo faz a sua faculdade de influência no estado do seu espírito depois da morte? A resposta dos espíritos superiores: muito. Como o bom ou mau uso que o homem faz das suas faculdades com que Deus os dotou. Pois, esta resposta é forte. Estamos a falar do uso de faculdades, não é? Vejamos que o uso de faculdades com que Deus dotou o espírito influencia muito na sua vida depois da morte. São as nossas ações que nos abrem ou fecham os caminhos, direcionando a nossa libertação ou direcionando a nossa prisão. Essa é a pura realidade. É que aqui o Espiritismo vem acordar os que dormem
instruir os ignorantes de modo a saber fazer uso da sua mediunidade. Em, como poderia dizer, em todos os clubes, se nós, está escrito isto no Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. As faculdades espirituais todas as temos e recebemos de Deus por misericórdia de graça. Portanto, devemos usá-la em benefício do nosso próximo, sem pensarmos em recompensa. Não obstante no Evangelho que Jesus escreveu, de que Jesus recebeu alguma coisa, isso não consta no Evangelho, que Jesus recebeu alguma coisa pelas curas que fez, que foram milhares. Ele, sendo doador divino, ainda nos ensina, e, e neste caso, não a nós, mas aos seus discípulos, que se alguém lhes tomasse a túnica, que deveriam dar-lhe também a capa. E quem lhes pedisse alguma coisa emprestada não deveria ser cobrada. Aqueles que pretendiam ser seus seguidores dizia: dai tudo o que tens e segui-me. É que, se nós pensarmos nisto que eu falei do Evangelho, é que o médio que seja cobrar pelo seu trabalho não é digno do salário divino, porque já recebeu a sua recompensa. A caridade, para ser real, nada pode existir em troca. A verdadeira caridade tem como caminho certo o amor. Compete a todos os trabalhadores do Evangelho da nossa área fazer desaparecer o comércio para surgir a fraternidade. Nós podemos usar as nossas capacidades onde quer que seja, sem especular condições. É que se nós procurarmos vender os dons, eles poderão trazer aflições para os nossos caminhos mais além. O ajuste contas com a consciência é algo bem difícil. Portanto, ela está instalada a justiça. Ninguém engana a ninguém. Quanto mais a si mesmo. A mente registra tudo o que faz no ambiente do coração, nos fluidos sensíveis do éter cósmico, que é o hálito de Deus. Aquele que foi ao mundo com o dom da mediunidade deve analisar bem o que vai fazer dela. Os campos são abertos para o trabalho. Procuremos Jesus em todos os nossos serviços que estamos, pois sem o mestre dos mestres poderemos nos perder. Nós temos que confiar em Deus e em nós. E depois façamos alguma coisa para melhorarmos, porque sem o esforço próprio e a autoeducação todos os dias, como é que poderemos conquistar a paz? É capaz da consciência ter um preço: o amor e a caridade. Não devemos esconder os talentos recebidos. Eles são dons divinos. Se viemos chorando da espiritualidade, devemos voltar sorrindo. Quem cumpre os seus deveres tem a paz da vitória e a luz como o ouro de Deus para o seu coração. Mesmo que sofra quem sofre no mundo da carne, não devemos cair. Temos que procurar o melhor. Esforçar-nos para melhorarmos, para que as mãos de Jesus irão amparar-nos na subida do Calvário. Se atravessarmos o túmulo, a sua consciência irá se iluminar. Como quer dizer, repetido Paulo, o Cristo em mim é motivo de glória. É que, quando o Cristo nasce nos corações, o reino dos céus estará a palpitar em toda a humanidade. E a terra iluminada, como uma estrela de primeira grandeza. Falamos do Evangelho, anunciamos a boa nova de Jesus e, por vezes, damos a própria vida por ela. Mas se não passarmos à vivência desse Evangelho, poucos falarão os nossos esforços teóricos. E
Vamos continuar com o nosso estudo e vamos passar ao outro tema. Êxtase. Kardec pergunta, na questão 439, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? A resposta é esta. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do extático ainda é mais independente. Então, aqui falamos em êxtase e sonambulismo, não é? Nesta pergunta 439. Então vamos lá tentar apurar isto melhor. É que o êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo, como dizem os espíritos superiores. O espírito é mais independente. Por isso, pode ver com mais segurança e ouvir com mais perfeição todas as coisas de Deus. Podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim na comunicação perfeita com os benfeitores espirituais. O espírito extático, com tal exercício, assume, de certa forma, perfeito controle das suas faculdades e passa a viver os dois mundos, sentindo os dois ambientes na sua normalidade que nos cabe estudar. Jesus era hábil nesse transe. No entanto, o seu estado suplantava o de todos os outros. Por não, ou seja, por ter ele completado a consciência das suas faculdades altamente desenvolvidas, exercendo os seus dons quando e quanto pretendia. A sua perfeita tranquilidade. A doutrina espírita é capaz de levar a todos os seus profitentes os recursos para o despertamento, para o despertar de todos os talentos que Deus depositou na nossa intimidade. Mas não nos podemos esquecer que o trabalho é nosso, não é de mais ninguém. Primeiro, temos que entrar na teoria. Depois, partimos para a prática. Porque somente vivenciando a verdade ela coloca-nos a livres da ignorância. Estudar é importante. O êxtase é um sonambulismo mais apurado, conforme está escrito no Livro dos Espíritos. E essa purificação vai-se fazendo ao longo do tempo, quando nos mostra o caminho que devemos percorrer para a nossa libertação espiritual. O edifício é feito de materiais que são usados em etapas e depois forma-se o todo. Assim é tudo, sendo a mesma lei para formarmos o edifício da nossa vida. Não pode faltar o material que se encontra à nossa disposição e pelo esforço na arte de melhorar é que acabamos formando o nosso edifício moral. É bom que sabermos que todas as ciências, no entanto, cumprem-nos reconhecer que o amor é indispensável para a solidificação da nossa vida. Vivemos dentro da eternidade. De nada falta para todos que vivem por Deus e a Deus. Os santos aprimoram as suas faculdades. A história é testemunha disso. Não foi ganhando hoje de alguém que eles conquistaram. Foi na realidade, passo a passo, subindo os caminhos dos calvários, sofrendo todas as, como é dizer, todas as enfermidades do tempo. Todas os problemas que surgirão à sua frente. Todas as injúrias para ascenderem livres das trevas do mundo, onde a ignorância, infelizmente, ainda domina. A humanidade está-se acercando cada vez mais da maturidade espiritual. Compete a todos observar esse chamamento e a escolha da própria natureza e acompanhar Jesus, onde ele achar mais conveniente. Dar as mãos ao Senhor nas lutas que poderão surgir por fora e também por dentro, para que com que nasça nos corações o Cristo interno, força capaz de nos levar à felicidade. A realidade é que
se queremos aperfeiçoar as nossas faculdades de sonambulismo, de êxtase e outras mais que poderão surgir nos nossos caminhos, não nos esqueçamos do entendimento. Não devemos fazer-nos esquecidos do amor e da caridade, que são portas que nos mostram a vida em outras dimensões. Aí adquirimos certamente a paz interna e também as leis universais que nos irão garantir a tranquilidade imperturbável no coração. E vamos à pergunta 444. O espírito extático penetra realmente nos mundos superiores? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: vê esses mundos e completa a felicidade dos que habitam, de onde lhes nasce o desejo de lá permanecerem. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Resposta extremamente importante, porque falamos da visão dos mundos elevados. Então quer dizer que o espírito é êxtase, vê mundos adiantados e sofre a vontade de neles habitar. E o seu desejo acaba por ser tão grande que ele poderia desencarnar se não fosse a assistência dos benfeitores espirituais que o atendem. Pelos compromissos assumidos desde o início da sua reencarnação, o seu plano reencarnatório na Terra. Mesmo que tivessem permissão para ir para um mundo de alta elevação moral, ele não poderia fazer, dada a sua evolução, não suportar aquela moradia. Para reencarnarmos em um mundo altamente evoluído, necessitamos que tenhamos a evolução para tal poder acontecer. É por isso que não é permitido para quem está em êxtase, em transe, para observar esses mundos sempre, para poder ter a visão desses mundos, pois poderia passar ou seja, como se atrofiar o seu corpo, acaba desencarnando. Quando então não iria para aquele mundo que desejava, porque não basta somente o desejo, é preciso que seja igualmente. E se para não seja igual para não aos que ali se encontram. Muitas pessoas reclamam sempre porque não têm sonhos, nem se lembram ao acordarem das colónias espirituais onde se pode sentir a felicidade. Esta é a resposta. Se todas as noites tivessem sonhos conscientes dessas instâncias espirituais felizes, ao chegarem ao ao chegarem ao corpo, lhes assumiria na alma a tristeza em um mundo inferior e passariam a atrofiar as suas próprias faculdades, acabando de passar para o outro lado, sem terem condições de viver nos ambientes das quais tinham sonhado ou tinham ouvido notícias por intermédio dos espíritos. Tudo, mas tudo tem de obedecer a uma relatividade espiritual para que haja um equilíbrio. Não se pode andar à velocidade da luz enquanto se for das trevas. O livro dos Espíritos não fala que o espírito que responde à pergunta que o extático, como se diz, penetra nos mundos superiores e sim que vê esses mundos. Dilata-se a sua visão para a faculdade que possui e ele vê o mundo como distância de luz que fascina os seus sentimentos. A resposta também não diz que não podemos. Que não poderemos, sim. Porque não poderemos algum dia habitar nesses mundos. Depende da nossa evolução espiritual. A resposta não diz que não podemos fazer isto. Algum dia estaremos sendo remanejados para tais planetas, que mais parecem mundos fluídicos, devido à purificação da matéria. Fluidos sutis. E penetram essas casas de Deus, em todas as almas fizeram esforços para despertar as suas faculdades. Vejamos que o Cristo foi uma notícia de Deus para toda a humanidade, de que existem mundos de ventura, para serem entregues a todos os seus filhos, fizerem jus à sua morada, onde reina a mais pura fraternidade.
Conhecendo o Evangelho e começando a revivê-lo, nós entenderemos a felicidade dos que moram nesses mundos de luz. E também reconheceremos a felicidade dos nossos irmãos mais velhos que conquistaram a paz. É que a purificação das almas é bem demorada. Não é uma coisa rápida. Mas não é impossível. Como as próprias respostas mencionam, depois purificadas, elas não regridem. Avançam sempre na condição de estrelas de luz a iluminar os próprios mundos. E a ajuda aparece a todos aqueles que se encontram na retaguarda. Eis o que precisamos alcançar precisamos alcançar com Jesus. Para encontrar Deus bem visível dentro de nós. É o que precisamos. E vamos continuar com o tema êxtase. A pergunta 441. Quando o extático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? A resposta é a seguinte: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica se a sua futura situação será melhor do que a vida presente. Esforçar-se por desatar os laços que ainda o prendem à Terra. Então, esta pergunta 441, estamos a falar de um desejo de deixar a Terra por parte destes espíritos em êxtase. O extático pode manifestar o desejo de desencarnar no momento de transe, porque às vezes contempla mundos felizes. Se ele passa na Terra por certas provas, respirando um ambiente de duras consequências, pode deixar-se levar pelo desejo de romper os laços que o prendem ao corpo físico. Porém, os que o cercam não deixam de usar os seus recursos para fazê-lo voltar ao domínio da matéria. É que, se o espírito é encarnado, tem uma tarefa de se empenhar e partir dos laços antes do tempo é no suicídio e comparado com o tal como um suicídio. A sua consciência o iria castigá-lo, de forma a pedir a sua volta ao mesmo mundo, reparando as faltas cometidas em piores condições do que antes. Desejar o melhor todos sejam. É preciso saber se merecemos aquilo que tentamos alcançar. Deves procurar, pois, somente a vontade de Deus e não a nossa. Se o Senhor sabe o que faz, mais acertadamente. O êxtase é como um caminho onde pode-se recolher ensinamentos valiosos. E para si e para os seus, neste caso para o espírito, em êxtase e para os seus semelhantes, onde a fé, o amor e a caridade possam salientar-se como bênçãos de Deus. Todos na Terra, desde o primitivo até ao santo, devem se esforçar para ficar no mundo movendo o fardo físico quando puderem. Uma reencarnação não é fácil. Para essa oportunidade existem inúmeros candidatos. A volta ao corpo é a bênção da luz entregue ao espírito com uma oportunidade grandiosa. Nós não podemos nem devemos perder esse tesouro. E quanto mais nos demorarmos aqui na carne, é que acabamos por crescer mais para Deus, no sentido de despertarmos os talentos do escrínio da vida eterna. É que há muitas criaturas movidas pela ignorância, querendo todos os meios para deixar a terra, pensando que irão por um mundo de descanso. É que quem procura descanso está está-se atraído pela morte e não sabe. A vida feliz é um movimento constante. Nós temos que usar dos poderes da oração e pedimos a Deus o trabalho, porque foi a primeira coisa que Deus se lembrou, se assim podemos dizer.
Jesus não se esqueceu de dizer que Deus opera sempre e que Ele labora constantemente. É que o homem dotado do sonambulismo e da faculdade de êxtase não deve largar essa oportunidade, deixando a terra quando quer. Ele tem que trabalhar onde estiver, para o bem da humanidade, que não se engane procurando o céu no exterior, porque ele se encontra não no exterior, mas dentro de cada um. É que se ainda não encontrou, que faça por onde ele possa surgir. Os caminhos estão aí. Muito lembrados por muitas pessoas, chamam-se amor e outros chamam-se caridade. É que fora dessas forças não poderemos encontrar a felicidade. Encontrá-las fora é desperdiçar o tempo e iludir-nos a nós mesmos. É esquecer os compromissos, que não é certo. A ração operada nos diz que devemos cumprir os nossos deveres, para que a consciência se tranquilize em uma dimensão de paz, onde já não existe a desarmonia. Às vezes, Deus deixa acontecer a desencarnação, quando o extático deseja e força a saída do corpo antes da hora, para que o espírito aprenda com violência o valor da obediência, o valor da própria, da honestidade consigo mesmo. Mas não é que a não violência é uma forma cristante que nos assegura a estabilidade do amor no coração. Não podemos repetir o que muitos já fizeram arruinando a vida. Se está bem no corpo, pela inquietação consciencial, fora dele se continuará do mesmo modo. Ou pior ainda, como todos sabemos, o corpo físico é por exemplo, como uma esponja que absorve magnetismo inferior. De muitos deslizes que nós tivemos no passado, todos nós. Temos que cuidar dele e sermos felizes. O tempo é o alívio cósmico de todos nós. E a dor é a caridade de Deus manifestando-se dessa forma, para que sejamos felizes para a sua ajuda na irradiação do amor. E vamos à pergunta 442. Se deixasse o extático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? E a resposta é a seguinte: perfeitamente poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. E que resposta é esta? É que aqui falamos com que o abandono definitivo, não é? É que o espírito em transe poderia, neste caso do êxtase, poderia desejar fortemente abandonar definitivamente o corpo. Se for evoluído, ele não pensará dessa forma. Por conhecer as leis naturais formuladas por Deus para a harmonia da criação. O espírito elevado comunga com a paz universal e conhece todas as leis. O erro é um ambiente somente para a ignorância, e é por isso que a doutrina do Espírito vem mostrando de Jesus na feição grandiosa da sua inteligência e do seu amor para com a humanidade, para que não se percam as oportunidades proporcionadas aos que se encontram na Terra, movendo os corpos materiais. As leis nos falam que, contrariando-as, voltaremos com mais dificuldades para obtê-la depois. Repetido, o ano da escola é fator de ignorância.
Toda a repetição neste sentido é perda de tempo que poderia ser gasto em atividades de melhor proveito. Há muitos suicidas que sofrem a dor do arrependimento. Deus nos como é dizer, estava a faltar a palavra, Deus não os dificulta do seu livre-arbítrio e dá uma lição ao aluno que se mostrou valente, corajoso. Procuremos os exemplos dos grandes mártires do cristianismo, recolhendo deles as bênçãos da serenidade em todas as suas provas, recolhendo forças para as nossas necessidades. É que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, pois Ele, o Senhor de todas as coisas, sabe mais do que todas as criaturas juntas. Ele é onisciente dentro do pensamento como Criador. E de nossa parte torcemos os impulsos santos, sofrendo por nos desviarmos da verdade. O Senhor nos dá a liberdade de tirarmos a nossa vida física. Não nos entrega a responsabilidade do que poderá acontecer por esse gesto de ignorância. Quando acompanhamos Jesus seguido, fazendo forças para praticar os seus ensinamentos, claro que o próprio corpo rejeita essa mudança vibracional. Mas é nosso dever perseguir. É nosso dever fazer nascer em nós uma força vigorosa de amor, no lugar dos contrários à caridade. E no fim, será como diz o Evangelho: quem preservar até ao fim será salvo. O Mestre falou a Paulo: falo e não se calo. É o que devemos fazer também, falar aos irmãos que estão nos nossos caminhos, se estiverem tristes, e não nos calarmos. Por vezes, a palavra pode mudar as suas ideias, reerguendo-nos rumo ao dever, dando as mãos ao Senhor. Neste momento, a reação no meio surgirão as claridades de esperança. Todos nós temos o nosso calvário a subir, mas encontramos sempre nos nossos caminhos os sereneus a nos ajudarem a levar-nos a nossa cruz, além do mesmo Jesus que não falta a sua palavra de nos deixar órfãos das suas ovelhas, as ovelhas que o Pai entregou. Pensemos nisto, que isto é extremamente importante. E vamos à última pergunta deste episódio 56. Pergunta 443. Pretendendo que lhes é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o extático vê é real? Olhem bem a resposta. O que o extático vê é real para ele. Mas como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência de ideias terrenas, pode acontecer que veja do seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada por seus preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos preconceitos e ideias a fim de ser mais compreendido. Neste sentido, principalmente, é que isto sucede e raro. Então estamos a falar aqui uma relação entre o extático e a realidade. Tratando dessa faculdade extraordinária que estamos a falar, que estamos como tema, que é o êxtase, podemos dizer que nem tudo o que o extático vê é real. No entanto, quase tudo o que mostra dentro da realidade que ocupa a sua mente mais ou menos ligada à Terra. Mas essas diferenças ou falhas, se assim podemos chamar, existem em todas as funções mediúnicas de todos os médios, sem exceção. Todas as
chamadas modalidades paranormais sensoriais pertencem a uma escala de elevação de pureza diúnica. O único médio sem mácula que pisou a terra foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros pertencem à escala onde podem existir falhas humanas, ou mesmo espíritos que não dominam a verdade no padrão que é necessário. Todos estamos na escola, aprendendo o aperfeiçoamento espiritual. Daí a importância da filtragem necessária quando existem informações de médios. Aqui este exemplo é mesmo que ocorre com os sensitivos em funções mediúnicas. É o mesmo que ocorre com os médios o médio psicógrafo, aquele que faz psicografia. O medianeiro se encontra em operação de despertamento, tem as suas provas e se esforça para melhorar. É uma criatura igual às outras, com as mesmas necessidades. O uso de variados dons, principalmente para o médio psicógrafo, pode facilitar certas interferências, de modo a misturar verdades que poderiam, se não fosse isso, sair dos seus canais mediúnicos com as claridades do sol. Para se ficar envolvido pela verdade é necessário que se procure a verdade e que ela apareça. Por exemplo, quando o aluno está pronto, é da justiça que o mestre surja em sua intimidade para lhe dizer a verdade no sentido de libertá-lo das amarras da ignorância. Para se encontrar com a realidade é preciso preservar nas linhas de Jesus. Se aparecerem os obstáculos é sinal de que está encaminhando certo. Se a dor surgir a nos visitar, entendemos-la como estímulo para prosseguir. Os infortúnios, já o dissemos anteriormente, não erram. O endereço do devedor. Pagam as dívidas. Ficaremos livre dos credores. É de noção comum que devemos falar da realidade. Dizer a verdade para os ouvidos alheios. Mas quando alguém fala sobre os nossos ouvidos, vem à tona os melindres. Essa é a marca da nossa inferioridade. Estamos em busca do real, mas antes passamos todos pelas ilusões. Elas é que nos mostram grandeza da verdade. O homem de imaginação fértil pelo desenvolvimento intelectual é mais fácil de ser enganado pela força da sua criação. E assim chegamos ao final do estudo do episódio 56 deste estudo do Livro dos Espíritos. Espero que tenha sido do vosso agrado e que todos tenhamos tido o discernimento de compreender estas respostas às perguntas de Allan Kardec e com estes comentários que fui incluindo em cada pergunta. Mas quero agradecer a Jesus, ao guia deste trabalho, aos nossos guias, pela paz, pelo discernimento, pelo silêncio e pelo aprendizado que tivemos ao ler estas perguntas do Livro dos Espíritos, desta obra do Espiritismo, desta obra escrita por Allan Kardec. Obrigado, Jesus, estejas sempre conosco em todos os dias, e que assim seja. E voltarei dentro de um par de dias para estudarmos o episódio 57, a continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Uma obra extremamente importante para todos aqueles que estão a entrar até conhecimento da doutrina espírita. Estudem primeiro este livro. Estudem primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudem primeiro o Livro dos Médios. Depois partem para outros livros. Mas estas são as obras básicas do Espiritismo.
e nelas encontramos resposta para tudo o que surge nos nossos caminhos, na nossa vida aqui na Terra, também na nossa vida no plano espiritual. Obrigado por assistirem.